Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o ato de domingo segue sendo o principal assunto do país. No dia de ontem, tivemos vários desdobramentos, matérias, análises, movimentações políticas, inclusive o establishment até já está ensaiando a reação. E para falar sobre isso, eu dividi o vídeo em 4 partes e eu quero começar falando da arregada do Lula. Fugiu de uma pergunta, quero falar dos arroubos autoritários dos petistas em relação aos jornalistas, no plural. Quero ainda falar do caso do Sérgio Tavares, atualizações. Quero mostrar também um consórcio reagindo. A turma da Bandeirantes criticou e outro jornalista também falou sobre o caso. Quero mostrar para vocês. Para depois falarmos sobre a manifestação. Quero falar sobre números. A imprensa se debruçou sobre os números para fazer uma análise, uma coisa interessante. Inclusive a esquerda chegou à conclusão que não tem o que falar. O ato de Bolsonaro, Breno Altman, ex-presidente do PT, falou: rapaz, foi pelo menos 3 vezes maior do que o do Lula. A gente vai comentar sobre isso e mais algumas coisinhas. Para no terceiro a gente falar sobre o nosso glorioso establishment que o consórcio tanto ajuda a manter de pé. A democracia brasileira. Turma já quer investigar o Malafaia, quer investigar o Bolsonaro, quem sabe chamar um novo depoimento, enfim. Tá tudo daquele jeito. Tudo daquele jeito, a gente vai comentar com detalhes. E depois, eu acho que vai dar tempo, quero falar com vocês de Brasil. Aquelas agendas que nos mostram por que o país segue dando errado. E o que o Lula está aprontando e quem é o seu novo aliado de primeira hora. Assim, são algumas coisas, algumas contradições que se você contasse pro petista da década de 80, ele ia falar que você era maluco. Eu até já adianto isso. Mas vamos lá, vamos começar. No dia de ontem, esta gloriosa senhora, acho que ela esqueceu para quem ela trabalha. A jornalista em questão é funcionária do Valor Econômico, que é do Grupo Globo. E ela ousou questionar o Lula sobre o ato que ocorreu ontem. E o Lula não respondeu. E além do Lula não responder, ela foi vaiada, foi vítima aí dos piores sentimentos, que é o que o coração do petista tá cheio. Eu não vou dar play no vídeo, mas eu vou mandar no Telegram, o link tá sempre na descrição, você liga lá, você vê o vídeo bonitinho, se você quiser mandar pra alguém. Mas tá ali, ó, Lula evita responder sobre manifestação pró-Bolsonaro. O presidente foi perguntado nesta segunda sobre o ato na Paulista, mas não respondeu ao questionamento feito por uma jornalista. Aí você diz, vai, mas tu não falou que ela foi vaiada? Mostra aí o vídeo pra provar. Pô, eu não vou dar play, tá lá no Telegram. Mas, quem comentou sobre isso foi a Folha de São Paulo. Lula evita falar sobre ato e jornalista é vaiada após a pergunta. Acho que se eu desse o play no áudio, vocês conseguiam ouvir as vaias. Lula evitou comentar nesta segunda o ato promovido no dia anterior por Bolsonaro. Sentiu, mas sentiu demais. Demais. O petista foi questionado diretamente sobre o assunto durante o evento no Planalto, mas optou por não responder. Gente, o que é que Lula ia responder? Vamos aqui deixar a arregada que ele deu. Não vamos dar risada. Vamos pensar de forma assim, como um petista. O Lula tinha algumas opções. O Lula podia elogiar o evento e ninguém entender nada. Bolsonaro ia ficar muito maior. Lula podia criticar o evento, que aí é o padrão. Se o Lula critica, ele ia falar o quê? Ah, teve pouca gente. Aí tem um estudo da USP, vou mostrar que foi 3 vezes maior do que a festa dele. E, pô, as fotos estão aí também, vai mostrar. Se o Lula não vai por essa linha, ele vai falar o quê? Porque nem a Globo conseguiu criticar a fala de Bolsonaro. Não tem o que criticar, ele vai falar o quê do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro fez um discurso extremista. Não, mas nem a Globo falou isso. Então, se o Lula também falar isso, ele ia ser taxado, né, de um incendiário. Pô, mas pera aí, Lula. Nem a Globo conseguiu criticar o discurso de Bolsonaro pra você falar isso. Ninguém conseguiu. Então, assim, o Lula ficou no mato sem cachorro. Ficou encurralado. Não tinha o que falar. Aí fugiu. Sem brincadeira, para e pensa. O que é que o Lula poderia ter dito? E se ele fala alguma coisa ainda no âmbito da operação, pior pra ele. Porque ia ficar ainda mais escancarado toda a politização do que tá acontecendo. Toda a politização. E isso só nos mostra, no final do dia, como esta senhora, ela fez o que qualquer jornalista deveria ter feito e ninguém o fez. É a pergunta que deveria estar sendo feita aí, sabe, aos 4 cantos do Brasil. Cadê a Daniela Lima com seu celular?
Cadê a Natuza Neri? Cadê André Sadi? Cadê Lene Cantanhede, Otávio Guedes, Bela Megali, Lauro Jardim? Cadê toda a turma da Rede Globo? Cadê o William Bonner? Esta pergunta é de 1 milhão. E aí, Lula? Fala aí, cara. Fala aí. Porque se fosse Bolsonaro, iriam estar o questionando. Iriam estar. O Lula sindicalista dos anos 80 nem ia fugir dessa pergunta. Agora o Lula, vassalo do Biden, que tá na coleirinha. Ih, rapaz. Esse daí, né? Daí tá sob controle. Porque o Lula dos anos 80, ainda que ele soubesse que ia dar ruim, ele ia falar. Porque o Lula é um cara impulsivo. Agora tá na coleira. Aí já sabe como é, né? A jornalista que realizou a pergunta acabou vaiada por militantes de movimentos sociais presentes. Após a fala inicial do mandatário e da ministra, foi aberto espaço para perguntas. No entanto, a SECOM informou que as perguntas seriam destinadas apenas para Esther e para o Rui Costa. Não pode perguntar nada para o Lula. Aí a jornalista Lu Aiko Ota, do Valor Econômico, do Grupo Globo, aproveitou a presença de Lula ao lado dos ministros e então questionou sobre o ato promovido por Bolsonaro. Após ter realizado perguntas para os ministros também, ela foi vaiada por militantes que estavam presentes no evento. Os ministros então responderam as respectivas perguntas e o questionamento interessado a Lula acabou ignorado. Pouco depois, o presidente deixou o evento antes do seu término. Fugiu. A Folha não pôde participar da entrevista. A SECOM apenas permitiu a participação na entrevista de jornalistas da área que haviam sido previamente convidados, escolhido a dedos. É o cercadinho do Lula com consórcio. E aí a jornalista do Valor, né? E não aceitou a substituição dos nomes previamente definidos pela secretaria por outros indicados pelo jornal. É uma aula de autoritarismo, é uma aula. Se fosse Bolsonaro, eles estavam se jogando no chão. Tinham acionado o ABI para soltar uma nota de repúdio em nome da Associação de Jornalistas, ABI, ABERT, Abrage e tudo mais. Mas como é o Lula, ninguém quer perder as verbas de publicidade, todo mundo fica caladinho. Aí, para falar ainda sobre arroubos autoritários, Samuel Pancher, que tanto trabalhou contra o governo Bolsonaro, que tanto deu foco, né, para as manifestações a favor do Lula, contra Bolsonaro em 2020, 21, 19, 22, agora está sendo atacado pela esquerda. E ele coloca alguns prints. O Gabinete do Ódio 2024, 2 páginas de fake news, pesquisas Elige e análise 2023, postam acusação com exatamente o mesmo texto. Eu nunca vi isso daqui na direita. Seria muito interessante mostrar um padrão, né? Robôs atuando com o mesmo texto, que eles falam tanto no Gabinete do Ódio, mas eu nunca vi. Mas tudo bem. Sou bloco por ambas, então não posso mostrar eu nos trios de um protesto pelo impeachment de Bolsonaro e da eleição de Lula, fazendo o mesmo que ontem, o meu trabalho, mentem, te enganam e te manipulam por propósitos políticos. Aí ele colocou 4 imagens, as 2 primeiras são dos 2 perfis, com o mesmo texto. Aqui, ó, jornalismo isento. Sampancha, do Metrópolis. No trio elétrico de Jair Bolsonaro, Bolsonaro e Malafaia, né? Conseguindo acesso exclusivo. Esse é o jornalismo neutro e isento. Jornalismo isento, dizem, né? Aí mudou só o final. Mas a mesma imagem, com a mesma foto, com o mesmo, né, recortezinho aqui, né, de vermelho. E abaixo, o Samuel Pancher coloca aqui, ó, 2 manifestações. Uma é contra Bolsonaro, protesto contra Bolsonaro, né? E ele tá aqui, e aqui é a festa dos petistas. Aí ele continua falando, ó, as páginas de fake news agem em conjunto, até bloqueiam em conjunto para não darem chance da pessoa atacada a responder. PS. Tudo isso para atacar jornalista que foi cobrir um protesto de oposição igualzinho eu fazia em 2021, 2022. Seguir isso aí fica por conta de vocês. Para quem acha que esses ataques não têm consequências, aqui são alguns dos posts da última hora que envolvem até ameaça à minha integridade física. O motivo de eu estar dando palco é esse: mostrar como agem e o que querem. De tabela, a manifestação no domingo tá mostrando, né, para a turminha do consórcio, todo o amor da esquerda. O cenário tá interessante no país.
cenário tá interessante. E eu até adianto que vai ter coisa no vídeo que tava depois do quarto tema, que eu falei, não vai dar pra comentar. E a gente vai falar ainda mais sobre esse amor do PT, né? Porque teve um evento ontem. Eu até adianto, sabe o Said Tenório? Aquele extremista? Ele foi na Fundação Palmares. Falou vídeo, foto com o Lula atrás, né? O quadro do Lula. E aí isso se junta a algumas notas que estão saindo do consórcio questionando o que Lula tá fazendo. Mas isso é tema para amanhã, porque hoje tem muita coisa. Aí você vê o jornalista José Fux. Pensei e cheguei à conclusão de que o PT é um laboratório de criação de narrativas 24/7 para justificar ações injustificáveis de Lula, de governo e de líderes do partido. E deve-se reconhecer, a turma é criativa. Sai cada uma, rapaz. Cada uma. Aí, em relação ainda aos arroubos autoritários dos petistas contra jornalistas, ontem, Jornal da Band, uma espécie de comentário / mini editorial, comentou sobre o caso do Sérgio Tavares. Vamos ouvir. Lana, olha, para liberar ou barrar a entrada de alguém no país, o que importa é a documentação. Se o visitante é suspeito de algum crime, se traz na bagagem algo proibido. No caso, era um jornalista, com as ideias dele, que veio ao Brasil acompanhar os atos na Avenida Paulista, que reunia apoiadores do ex-presidente. A Polícia Federal poderia questioná-lo sobre o visto de trabalho, mas jamais interrogá-lo sobre o que ele pensa do Brasil ou sobre qualquer outro tema. Democracia é uma palavra bonita no discurso, mas na prática exige respeito e a garantia de direitos a todos. O que a Polícia Federal fez não condiz com o que somos, um Estado democrático. Não condiz, né, com a democracia. É inegável. É difícil você entender o quanto as coisas pro Lula pioraram nos últimos dias, você fazer esse comparativo. Mas o que eu disse para vocês ontem e nos últimos dias várias vezes, comparem, não assim o clima de hoje com o clima de ontem, com o clima de semana passada. Compare o clima de hoje com janeiro ou fevereiro de 2023. Só passou um ano. Foi muito sofrimento, mas só passou um ano. Respira. Em um ano já tá assim. Em um ano, todo aquele amor que eu queria falar não é muito ofensivo, mas todo aquele amor dos jornalistas, ele tá desaparecendo e só sobrou na Globo. Quando a Globo desembarcar, é porque a hora do Alckmin vai estar chegando, né? A hora de um social-democrata, uma terceira via que a Globo gosta. Mas quando a Globo desembarcar, o PT que se segure. Aí sobre esse caso, quem fez uma análise sobre ele, inclusive trazendo algumas coisas que eu já comentei com vocês ontem, mas eu acho importante a gente mostrar o que as pessoas que não fazem parte da direita, ou pelo menos não fazem parte da direita, bolsonarista, estão comentando sobre este caso, pra gente registrar, para lembrar no futuro. Esse caso do Sérgio Tavares é icônico. Tem que estar registrado na história. E vamos registrar. Mas pode ter total certeza. Mário Sabino, extremamente crítico a Bolsonaro durante todo o governo Bolsonaro. O trio do antagonista. Em bom português, Sérgio Tavares foi alvo de intimidação e cumbica. Já deixou claro na manchete sobre o que se trata o texto dele. A Polícia Federal deu a sua modesta contribuição à deterioração da imagem do Brasil no exterior. Deteve no aeroporto de Cumbica, por cerca de 3 horas, o jornalista português Sérgio Tavares, ativista de direita que veio ao Brasil para registrar manifestação na Avenida Paulista, convocada por Bolsonaro. Segundo ele, a ideia era fazer imagens do evento do Bolsonaro para mostrar ao mundo que essa manifestação é grande. Depois que Sérgio Tavares relatou a sua situação nas redes sociais, a Polícia Federal divulgou uma nota para afirmar que estava seguindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros. A nota segue. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou. Não é verdade.
Cidadãos da União Europeia podem vir ao Brasil para exercer atividade jornalística sem necessidade de visto de trabalho por um período de 90 dias, desde que não sejam pagos por fontes brasileiras. Pela nota da PF, que curiosamente evita citar o nome de Sérgio Tavares, tratando-o como indivíduo, parece que os policiais já sabiam da chegada de Sérgio Tavares e haviam monitorado as redes sociais do jornalista. Não é um procedimento padrão em democracias. E eu falei sobre isso ontem. Eu falei, mas gente, mas como assim? Não, porque ele falou na rede social. E a Polícia Federal, ela monitorou as outras pessoas que também estavam no voo? Eu acho que isso não é um procedimento padrão. E o Mário Sabino está mostrando isso. O restante da nota aponta para um caminho perigoso. Além do estrangeiro, foi indagado por comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário, além de outras afirmações na mesma linha postadas em suas redes sociais. Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais. Peraí. Que aeroporto que faz isso? De acordo com o Sérgio Tavares, a PF indagou sobre Flávio Dino, censurado, um negócio, Rio de Janeiro, antes de liberá-lo. Perguntar a um estrangeiro sobre o que ele escreveu ou disse a respeito de autoridades do país a que ele chega, isso é típico de regimes autoritários. Está muito longe de ser algo corriqueiro. Sérgio Tavares havia entrevistado Jair Bolsonaro em fevereiro. Na entrevista, o ex-presidente fez as suas acusações de sempre, contra o Tribunal Eleitoral. Como ativista de direita, o jornalista português compartilha das mesmas visões de Bolsonaro sobre o mundo. A Polícia Federal contribuiu para fortalecer as convicções do rapaz. E o Mário Sabino chega nos finalmente falando o quê? Na manifestação na Avenida Paulista, ele afirmou que garantirá que a Europa e o mundo saibam a verdade sobre o Brasil. O mundo vai saber que vocês precisam de liberdade, que vocês não podem ter censura. Não podem obrigar bebês, a coisa lá. Democracia de verdade protege o pleno direito dos cidadãos, também estrangeiros, a liberdade de expressão e reunião. Esse direito inclui as bobagens que eles, porventura, expressem. O limite deveria ser o bom e velho Código Penal, em bom português. Sérgio Tavares foi alvo de intimidação policial em Cumbica. Quem são os leitores do Mário Sabino em grande parte? Não somos nós. São os isentões. Esse texto é importante. É o tipo de conteúdo que está rodando nas bolhas dos isentões. Mário Sabino não já chegou hoje, Tá aí há anos, Antes do Antagonista já teve na Veja, teve outros locais, já foi perseguido no passado pelo PT. É bom que essas coisas ganhem corpo, ganhem forma. A Bandeirantes pode não ser a Globo, pode não ter a mesma audiência, mas eu tenho certeza que alguém que não é bolsonarista estava vendo isso. Que alguém que não é bolsonarista viu isso. Este caso do Sérgio Tavares é de uma gravidade sem igual. Aí o jurista, o advogado André Marsiglia, também fala e elenca algumas coisas que eu acho que são importantes, porque aqui agora é a crítica de um jurista em relação ao ocorrido, não é mais uma mera opinião. Então é uma minha opinião, uma opinião, um embasamento maior, um jurista, não um jornalista. O jornalista português Sérgio Tavares não parece ter passado por protocolo padrão nenhum. A justificativa de que precisava de um visto de trabalho, como muitos mostram, é irrazoável. E ainda que fosse razoável, e ainda que fizesse sentido, beleza, é porque ele não tinha um visto, isso não explica o seu interrogatório de horas sobre publicações que fez sobre o Brasil. Ainda que a questão do visto fizesse sentido, isso não explica o interrogatório. O que houve se assemelha com a prisão para averiguação, procedimento que, comum em regimes autoritários passados, foi considerado incompatível com as garantias da Constituição de 88. Me espanta o silêncio das autoridades dos dois países, das entidades de defesa dos jornalistas e de uma parte da imprensa, os petistas, e a turma do consórcio, que, relativizando o caso, diz que ele não era jornalista profissional. Ainda disseram que esse é o procedimento padrão nos aeroportos do mundo. Nunca vi ninguém ser parado em aeroporto nenhum para ser questionado sobre o que pensa do judiciário local. E na hora de ir embora, esse aí vai ter história para contar. Na hora de ir embora, como tá ali no próprio tweet dele, e a Oeste depois publicou uma nota sobre isso,
Polícia Federal apreende de novo passaporte Sérgio Tavares. Tá ali, ó. Aeroporto de Guarulhos, 22h16. O meu passaporte foi novamente levado para a Polícia Federal. Estiveram largos minutos a conversa a olhar para mim. Do lado de dentro da sala, pareciam desorientados. Entretanto, regressaram, devolveram-no e carimbaram. Vou para Portugal. E eu acho que não vai voltar ao Brasil tão cedo. Ele está descobrindo o que é autoritarismo. Ele está descobrindo. Mas vamos lá. Falando sobre a manifestação em si. Vejam que engraçado. Torcedores do Corinthians impedem a entrada de bolsonaristas no metrô. Veja vídeo. Importante que o Estadão comente sobre isso. Agora, veja como esta matéria até assim é uma nota. Realmente é uma nota. Ela está reportando um fato. Fato, pá. Beleza, tá aí. É um fato. Simples. Não tem opinião do jornal. Eu acho que se fosse o contrário, se fossem petistas sendo impedidos, que seja pela Gavião do Fiel, a imprensa não ia reportar o fato. Petistas foram barrados pela Gavião da Fiel. Eu acho que o Estadão ele ia opinar. Ia dar a entender que Gaviões da Fiel são bolsonaristas em um ato violento, barram petista de exercer o seu direito democrático. Ia fazer um certo juízo de valor. Não fez, mas ainda assim comentou. Ainda assim publicou pelo menos uma notinha descarada sobre isso. Pelo menos uma notinha descarada saiu no Estadão. O vídeo circulou na internet. Ainda que vocês não tenham visto o vídeo em si, vocês estão vendo aí, o pessoal ficou na porta dos trens do metrô. Não queriam deixar o pessoal ir. Essa é a única democracia que os petistas, né, gostam. É a democracia da perseguição, da eliminação dos seus opositores. Eles não aceitam existir oposição. Mas ainda assim, mesmo eles tentando barrar, sabe? Que as pessoas usassem o transporte público. Deveria ser público. Não pode. Os petistas são donos de tudo. Ainda assim, a manifestação encheu. Vou achar que o Emílio comentou ontem. Eu não fui na Paulista para não apagar o brilho de Bolsonaro. Eu agradeço aí, Emílio. Mas eu posso garantir para vocês, não interessa quanto tempo, porque cada um vai falar uma coisa. Exato. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte, que nunca uma manifestação teve tanta gente como essa na história do Brasil. Nunca na história. Teve tanta gente. Nem 7 de setembro, nem Direta Já, nem Lula, nem os primeiro de maio. Nunca na história teve tanta gente quanto essa manifestação. Pode escrever. Impressionante. Nunca. Isso eu não duvido. Então. Mas o que você duvida aí? Não, o que é que tem alguns E o números. bolso de apostas de Londres? Eu falei que estava dando não que se ia lotar. manifestou. Eu falei que estava dando que ia lotar. Seguinte, como que se faz a conta? Por que é impossível ter 4 milhões de pessoas na Paulista? A Só da Paulista parada gay. não tem. Sobre os 4 milhões, a gente vai falar esse número. Nesse número realmente não tem como. Mas eu gostei dessa análise do Emílio. Foi até na linha do que eu falei ontem. Eu falei, gente, vamos aqui lidar com fatos. Coisas inquestionáveis. E eu abordei a questão do estudo da USP em comparação o número que a própria USP apontou em relação ao evento do PT. E mostrando que a manifestação de Bolsonaro foi 3 vezes maior. O Emílio falou, cara, não tô ligando pro número. Eu nunca vi tanta gente. Foi um negócio gigantesco. E aí, para falar sobre números, participação popular, a Folha de São Paulo publica ontem um texto, esse texto é do João Pinheiro. Afinal, quantas pessoas estavam na Paulista para apoiar Bolsonaro? Ficamos acostumados com estimativas fantasiosas do tamanho de multidões. Eu já falo o seguinte: o tamanho de um protesto importa. Ele mostra a força ou fraqueza da causa. É por isso que as pessoas discutem acaloradamente qual protesto foi maior e que diferentes estimativas, né, sempre aparecem e são usadas como ferramentas pelos dois lados, sem o menor critério. E é por isso que a direita bolsonarista não gostou da medida do monitor de debate público no meio digital, comandado por professores da USP, que estimou 185 mil pessoas simultâneas durante, né, o pico do protesto do domingo. O número preferido pelos bolsonaristas, de 600 mil pessoas, impressionam mais. Aí ele fala o seguinte:
Uma multidão impressionante de 185 mil pessoas só parece decepcionante por um único motivo. O Joel Pinheiro da Folha de São Paulo fala, cara, olha só, esse número aí de 185 mil, ele só parece que é decepcionante por uma razão. Porque nós fomos acostumados durante anos com estimativas completamente fantasiosas do tamanho de multidões. A gente tá acostumado com números que não batem com a realidade. Então, quando você vê esse Milho falar, cara, eu nunca vi uma manifestação tão lotada, isso vale muito. Isso vale, é de você olhar e falar, cara, eu não tô vendo assim o início e o fim, de onde isso começa e não termina. É muita gente. Aí o João Pedro fala sobre a história dos 4 milhões. 4 milhões na parada? Cara, essa quantidade nem sequer cabe dentro da Avenida Paulista. Tomando sua área, cerca de 130 mil metros quadrados, e imaginando 6 pessoas por metro quadrado, chegamos à lotação máxima de 780 mil pessoas. Isso é espremendo todo mundo como se fosse metrô lotado. Como assim, ó, oi. Pode nem respirar. Quando peida nem sente, porque o cheiro nem sobe. Tá todo mundo colado um no outro. Só a título de comparação, o protesto de domingo é o maior já medido pelo grupo. A festa da vitória do Lula também na Paulista juntou cerca de 58 mil pessoas. Aí você vê, cara, esse protesto foi mais 3 vezes maior. Não ajudou nada o fato do site de esquerda Brasil 247 ter atribuído ao grupo da USP a estimativa de 30 mil pessoas, essa sim, muito abaixo da realidade. Isso só contribuiu para alimentar a percepção falsa de que a estimativa é politicamente enviesada e gerar ataques da direita bolsonarista contra os pesquisadores. Mais uma vez, se o Mário Sabino, a turma ainda mais centro-direita que lê, Folha de São Paulo, os assinantes, sua grande parte, são todos petistas. Então, olha o tipo de notícia que está sendo produzida. Veja como o autoritarismo, o inquisicionismo, né? Eu vou criar esse ismo para os petistas, porque ninguém persegue igual a eles. O cara gosta de perseguir. Eles são tão autoritários, são tão odientos, que, cara, eles mesmos estão gerando matérias contra si. A manifestação de Bolsonaro vem trazendo, assim, alguns elementos novos, né, a reboque, que talvez ninguém pudesse imaginar que os petistas iam abrir essa brecha, que o Brasil 247, que é o maior portal alinhado ao petismo, tá aqui na Folha de São Paulo. Pô, o Brasil... Fake news dura, os caras pegaram só no estudo da USP, 30 mil. Pô, estudo da USP, os caras deformaram o estudo da USP. Os petistas deformaram um estudo da USP. Foi 75, botando 30. Olha o nível de dissonância cognitiva das pessoas. A turma tá vendo. A grande quantidade de texto é tipo a Helene Cantanhete, que a gente comentou ontem, falando, pelo amor de Deus, Lula, acorda! Acorda, cara! Meu Deus do céu! Aí, pra dar uma chacoalhada, no PT vem o Breno Altman. E ele apontua que a manifestação de Bolsonaro foi gigante. Vamos ver aqui, ó. Entendeu a situação? Foi uma manifestação gigantesca. O nome certo é esse, uma manifestação gigantesca. Cientificamente se fala aí pela medição do mesmo grupo que tem medido várias manifestações, fala-se em 185 mil pessoas, ok, não é o 1 milhão que os bolsonaristas estão reivindicando, mas a proporção é a seguinte, esse mesmo grupo da Universidade de São Paulo, que empregou esse mesmo método, quando calculou a maior das manifestações feitas pelo campo de esquerda nos últimos anos, que foi a celebração da vitória do presidente Lula, calculou que ali havia 60 mil pessoas. 1/3 das pessoas que estavam na Paulista ontem. E é... O cara tá dando um sacode na esquerda, fala, pelo amor de Deus, para de negar a realidade, seus malucos. Isso aqui foi no Brasil 247. O cara não sabe o que fazer, não sabe como reagir. Não sabe como reagir. Pra você ver o ódio dos petistas, a que ponto as coisas estão chegando, não só dos petistas, mas da parcialidade da Globo. Tô gostando desse cara aqui, esse Pedro Buco. Só acompanha, ele falando uns bons tweets.
A imprensa passou décadas publicando números totalmente inflados de quantidade de pessoas em eventos no ar livre, sem muita metodologia, confiando na PM ou nos organizadores. Então, eu consigo entender por que bolsonaristas reclamam da estimativa. Porque se a imprensa disse, né? Porque a imprensa disse que o Pablo reuniu 1 milhão em seu bloco no último carnaval. E é mentira! A turma tá aloprando tanto que os isentões estão ficando com raiva. A solução é: a imprensa começa a adotar metodologias mais robustas para fazer contagem de multidões, né, drones, etc. O B, parar de falar em números e focar em espaço ocupado, 7 quarteirões inteiros, né, uma ordem de grandeza. De todo modo, tão ou mais importante que o número preciso é a comparação com outros eventos, usando a mesma metodologia. E no caso específico de domingo, estamos falando de pelo menos 3 vezes mais gente na Paulista que no domingo da vitória do Lula. A turma tá deixando claro, Lula 3 vezes maior que o seu evento. Para de chorar e aceita que dói menos. Esse rapaz trouxe umas coisas interessantes também. Eu comentei até lá no outro canal, né, no Talking Show. Quem assistiu lá já sabia que eu ia comentar sobre isso no vídeo de hoje. Ele estava utilizando aqui o Gemini, que é o GPT do Google, não é o chat GPT do Google. Ele fala assim, ó, mesmo prompt, assim, ele deu a mesma ordem. Ele deu a mesma ordem para a inteligência artificial do Google. Aspas. Escreva um tweet conclamando as pessoas para a manifestação na Paulista ao estilo de Lula. E aí ele depois fez esse mesmo comando, trocando a palavra Lula por Bolsonaro. Aí, olha a mágica. Ele não teve problemas em sugerir pro Lula com arroba fora Bolsonaro e tudo. Aí, pediu mesmo para Bolsonaro, ele começou e parou o vídeo. Aí nos comentários, né, final dos comentários, um rapaz chamado Lucas Tainan, nossa, aqui também não foi. Aqui também não foi. Deixa eu ver se dá pra ler o escrito aqui. Você vê, ó. Aqui tá cortado, mas você pode ver, ó. Paulista, companheiros, XX, né, que é o horário, na Avenida Paulista, lá com o povo, para defender os direitos dos trabalhadores, blá. É daqui, ó, sei que lá, Paulista, hashtag fora Bolsonaro, hashtag Brasil da Esperança, vamos reconstruir o Brasil. Essa daqui é de Bolsonaro, um tweet conclamando que as pessoas manifestam na Paulista, e aí Bolsonaro. Deve ter um, não consigo te ajudar com isso, eu sou apenas um modelo de linguagem. Aí o rapaz também testou isso, ó. Esse daqui dá pra ler, ó. Escreva um tweet conclamando as pessoas para a manifestação na Paulista ao estilo Jair Bolsonaro. Não posso ajudar. Eu sou apenas um modelo de linguagem e não consegui entender o que você está pedindo. Aí quando fala, ó, escreva um tweet conclamando as pessoas para a manifestação na Paulista ao estilo de Lula. Aí vem, ó. Bora para a Paulista, galera. É hora de mostrar nossa força e defender o Brasil que queremos. Dia X, papapá, hora tal. Vamos, juntos vamos. Lutar por um Brasil mais justo, papapá, aquilo outro. Tá vendo como são as coisas? Essa parcialidade, ela tá tão escancarada. Essa perseguição tá tão absurda que os isentões estão começando a notar que tem algo errado acontecendo. Tá igual o Piu-Piu, né? Acho que eu vi um gatinho. Rapaz, acho que eu vi um gatinho. O Frejó tá assim na cara. Acho que eu vi um gatinho, viu? Mas pelo menos estão começando a perceber que tinha um gatinho. Um negócio interessante no Gemini é que dá pra ver os rascunhos. Outras possibilidades de resposta que por algum motivo o modelo escolheu não mostrar. Parece que ele sempre escreve um discurso, mas normalmente decide não mostrar, né? Aqui, ó. Não consigo te ajudar com isso. Com o de Bolsonaro. Só que nos rascunhos tem aqui, ó. Brasileiros, patriotas, a hora lá. No rascunho 3, ele até chegou a fazer, mas que percebeu que era para Bolsonaro. Aí deixou de lado. Em relação ao establishment, como falei para vocês, né, acho que todo mundo esperava alguma reação. Turma não gosta muito de Bolsonaro, né? E aí, não é por nada não. Eu apostei. Eu só falei que apostei, não era pra eu ter falado pra você, ó, valendo algum dinheiro. Também se eu perdesse, não ia ter nem como pagar. Mas eu falei o que ontem? Eu falei, ó, amanhã, às 3 horas da manhã, eu vou abrir o site do Estadão, vai ter um editorial reclamando da manifestação, do ato. 3 horas da manhã, não foi? Porque é o horário que sempre sai. Começou o pós-Bolsonaro. Um parágrafo pra sentir o drama.
Se os termos da convocação para o ato já não escondiam o propósito de Bolsonaro, o discurso do ex-presidente em cima do trio elétrico reforçou sua intenção de explorar o público presente na Paulista para afrontar a um só tempo a história, a Polícia Federal, o Supremo, a fim de escapar da cadeia. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil, disse Bolsonaro, referindo-se à anistia que pavimentou o caminho para a redemocratização do país. O que eu busco é a pacificação, é por parte do parlamento a anistia para aqueles pobres coitados presos em Brasília, completou. Tratando como pobres coitados a malta ensandecida que vandalizou física e moralmente as instituições democráticas no Rio de Janeiro. Sentiu o drama do ódio, né? Salivando assim a boca. Eu leio essas porcarias todos os dias. Você começa a enxergar um padrão. Você faz a mesma coisa todo dia. Uma hora você enxerga um padrão. Eu não sou vidente. Conheço algumas pessoas que trabalham no Estadão? Conheço. Mas eu não questionei elas, não. Eu não sabia que estava por vir. Era óbvio que estava vindo. São padrões que se repetem. É o que eu falo para vocês. Quando acompanham a política, sempre vejam quem publicou a nota. Vocês vão começar a conhecer como pensa cada jornalista. Esses que aparecem na TV, às vezes ficam assim, mais icônicos, né? Que é muito escrachado, tipo Miriam Leitão, Daniela Lima, Andréa Sadi. Esses são ridículos. Tá escancaradíssimo. Agora, esses que escrevem, e com os portais, os editoriais, você vai sentindo, né? Você vai tendo aquela sensibilidade como o tempo passa. Enfim, é absurdo do início ao fim esse editorial do Estadão. É um absurdo do início até o fim. Início até o fim. Mas é só pra mostrar, né? Que a gente comentou ontem, tinha que mostrar que eu não tava falando maluquice. Mas voltando pro ato em si. E a verdadeira reação, não, com o editorial é só choro. É só choro de jornalista. Mas de reação mesmo, Polícia Federal passa pente fino em discursos e avalia chamar o Malafaia. Vem aqui, cara. Vem Malafaia, vem aqui. A PF se debruça sobre o teor dos discursos de Bolsonaro para avaliar essa necessidade de ouvi-los novamente. Fontes consultadas pela CNN apontam o que classificam como excessos do Malafaia no discurso com críticas direcionadas ao ministro, relator do inquérito. Investigadores avaliam convocar o líder religioso a prestar esclarecimento sobre o discurso, né? Estamos pensando aqui se a gente vai chamar ou não o Malafaia. O Marco Antônio Villa já estava assim, ó. Bolsonaro e Malafaia fracassaram. A cadeia está próxima para ambos. Olha o que o Villa se tornou. Agora, peraí que acho que foi aqui fora de ordem. Cadê? Será que a próxima é aqui, ó? Vai falar do Malafaia ainda. Após ato pró-Bolsonaro, Polícia Federal avalia incluir Malafaia na investigação sobre o golpe. Olha que engraçado. Na avaliação de policiais federais, o pastor pode ser investigado por tentar embaraçar o inquérito que apura a tentativa de golpe. A leitura dos investigadores é que, por meio do financiamento do ato na Paulista e de suas falas, o pastor disseminou mentiras a parte da população com o objetivo de instigá-la contra a investigação de organização criminosa que atuou para dar golpe de Estado. Policiais federais avaliam que Malafaia estimulou os presentes a se voltarem contra integrantes do Poder Judiciário por meio de falsas premissas. Vocês são criativos, viu? Nossa, vocês são criativos. Eu ainda acho que o Lula devia criar o Governão. O jornal do governo. A Polícia Federal não precisa da Bela Megali. Bota lá assim o nome, né? PF. Bota PF. Você bota o nome do policial. PF. O Governão. Que tá escrachado. Coisa tá escrachada. Aí voltando aqui, né? Depois aqui do Malafaia, a Polícia Federal também resolveu aí examinar o discurso de Bolsonaro e já analisa um novo depoimento. A possibilidade da marcação do novo depoimento já era considerada, depois de Bolsonaro ter ficado calado na semana passada. Inclusive, Bolsonaro depõe hoje sobre o caso da baleia. O discurso de domingo pode acelerar essa decisão. Bolsonaro minimizou a existência de uma minuta, ao afirmar que o presidente da República poderá decretar de estado de defesa ou de sítio porque estão previstos na Constituição. Aí tá ali fala de Bolsonaro, né?
Golpe é tanque na rua, é ferramenta, conspiração, nada disso foi feito no Brasil. Por que continuam me acusando de golpe? Porque tem uma minuta de decreto de estado de defesa, golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente convocando o Conselho da República. Isso foi feito? Não. Para auxiliares da investigação, Bolsonaro falou o que a PF queria ouvir no depoimento. Em um novo depoimento, ele poderá ser perguntado se confirmou a existência de uma minuta do golpe ao usar esses termos no discurso da Paulista. A galera, sabe, abusa. A própria realização do ato na Paulista é analisada. Ainda que não tenha exibido placas e faixas com ataque ao judiciário e seus ministros, o protesto foi visto como provocação pelos integrantes da investigação. Aí o Ciro Nogueira ontem concedeu entrevista para a CNN. Eu gostei dessa entrevista aqui. Cronologia tem que acertar. Bolsonaro não tinha nada a ver com a minuta do golpe. O presidente Bolsonaro não tinha conhecimento. Não tinha nada a ver. Só teve acesso a essa minuta, né, quando foi disponibilizado o que estava no celular do Cid. Então não adianta vir com narrativas de que Bolsonaro participou da construção desta minuta. O senador disse ainda que está procurando pelo em ovo para tentar corroborar essa narrativa, né, de golpe absurda que se criou no país. Maluquice total. O Ciro Nogueira ontem, logo pela manhã, até escreveu um textinho. E aqui eu acho que em parte, esse texto, acho que realmente em parte, não é ele tentando, né, ter um ganho eleitoral. Mas, gente, por mais que esses políticos, por mais que Valdemar, Ricardo Nunes, Ciro Nogueira, a turma do Centrão que tava lá, por mais que essa turma do Centrão que tava lá, que orbitou Bolsonaro, não tem como você não ficar impressionado com a população. Não tem como, assim, em algum momento você realmente, assim, ver o que tá diante dos seus olhos e você negar a realidade. Você pode escrever um texto desse aqui com segundas intenções? Pode. Mas óbvio que ele tá relatando aqui o que realmente ele consegue enxergar. E aí, olha o que ele tá falando. Textão. O que mais dói na esquerda é tudo que Bolsonaro representa. Após décadas se dizendo e se achando o dono das ruas e dono do monopólio do povo, a esquerda sente a dor de que o povo não lhe pertence, que as ruas já não enchem, nem se encantam, mas sob seu comando. Ele tá errado nisso? Quando é que a esquerda consegue colocar alguém na rua? Cadê a CUT? Cadê os sindicatos que faziam e aconteciam? Acabou a mamata, né? Acabou a mamata, o imposto sindical acabou. E descarregam em Bolsonaro todo o rancor, sem perceber que o povo não mudou de dono. O povo ama Bolsonaro porque ele representa o contrário do que a esquerda sempre imaginou. O povo agora é dono de si mesmo. O que vimos no domingo não foi um culto à personalidade, foi uma comunhão de ideias e valores que é maior do que qualquer um e maior do que todos. São ideias e valores que são do povo brasileiro. Não adianta atacar Bolsonaro como a esquerda faz, porque ao fazer isso está atacando o próprio povo. Se Lula disse uma vez que era uma ideia, Bolsonaro é uma visão de Brasil, uma visão de política, uma visão da família, uma visão de patriotismo, uma visão de tudo que podemos ser e uma visão compartilhada por dezenas de milhões de brasileiros. Você vê que o cara, pelo menos, ele consegue entender, até se for um texto para agradar, você vê que ele, pelo menos, entendeu o que se passa para poder escrever. Ele conseguiu entender. Para escrever, você tem que, no mínimo, entender. Pô, existe uma visão de Brasil quando se fala de Bolsonaro. Existe uma visão de política, uma visão de família, patriotismo. Não adianta chamá-los de reacionários, atrasados, idiotas. Não adianta insultá-los. Eles têm a visão de Brasil e do mundo e é por entender essa visão que Bolsonaro se representa. Lula disse em frase atribuída a Neruda: podem cortar todas as flores, mas jamais deter a primavera. Pois podem apagar todas as luzes, mas ninguém pode impedir o sol de brilhar novamente. A visão de um Brasil que pode ser melhor e diferente é que uniu centenas de milhares de brasileiros e brasileiras na Paulista e milhões que acompanharam pelo Brasil. O sol nunca deixará de brilhar. Mas nunca. Aí pegando aqui o bonde no PP, que é do partido Ciro Nogueira, né? Senhor Arthur Lira, tá ficando bom. Tem que tomar um calor mesmo, que o Lira também, né, já fez muito aceno pro PT. Eu acho pouco. É só pra gente olhar, né? Enquanto o Lula ensaia uma aproximação com o Lira, um importante ministro da Real do Humor do Planalto, com o presidente da Câmara. A gente cansou do Lira. A gente vai lidar com ele a partir do Supremo.
Aliados de Lira dizem que ele está ciente da suposta parceria do Planalto com a corte para barrar ações do chefe da Câmara. Por isso, a falta de pressa em arquivar o pedido de impeachment. O chefe da Câmara, segundo o ministro de Lula, telefona sempre gritando e reclamando de atraso na liberação de verbas. Vive colocando a faca no pescoço. Ninguém aguenta uma relação assim, disse esse auxiliar do Lula. E aí, vai dar tempo de comentar. A gente comenta de tudo, mas também temos comentário de Brasil. Não que comentário de Bolsonaro não seja comentário de Brasil, né? Mas tem alguns temas que eu realmente gosto de falar, porque eu quero ver esse país sair do buraco. E eu também gosto de mostrar a hipocrisia dos petistas. Gente, o Brasil conhece o PT e vai continuar conhecendo pelos próximos anos, que a visão não vai mudar do dia para a noite, com o partido dos sindicatos, né? O partido que ia peitar os banqueiros. Se bem que isso hoje acho que grande parte da população já entendeu que não, né? Mas o partido de esquerda, socialismo, comunistão. Aí, olha que engraçado. Brasil tenta ressuscitar o MC e chanceler pedirá reforma da entidade. O PT está trabalhando ativamente para fortalecer todas as entidades, as instituições globalistas. OMC, ONU, OMS, FAO, todas essas o PT quer empoderar. Aí você vê que o próprio Jamil Chad fala, ó, Mauro Vieira vai fazer um apelo para que uma reforma seja realizada na instituição que já foi considerada como o epicentro da globalização. Que está por trás também do projeto globalista. Aí, falando de OMC. Essa nota foi da manhã de ontem, ó, 5 da manhã. Quando deu 6 da tarde, Brasil adere ao arranjo global sobre comércio e gênero durante conferência da OMC. Medida visa promover a participação feminina no comércio internacional com políticas de cooperação internacional. Vocês já estão letrados nisso, né? Começou a botar o meu negócio de gênero, equidade, inclusão. Você já entendeu. Gente, é a Organização Mundial do Comércio, OMC, Organização Mundial do Comércio. Você acha que essa medida do PT vai aumentar a riqueza do país? Vocês estão vendo como essas instituições globalistas só servem de palco para medidas, sabe, ideológicas, identitárias, wokes. É a agenda SG na veia, só isso. É o que o PT se tornou. Aí, essa daqui é sensacional. Vocês lembram dessa instituição de 3 letras, né? Essa instituição, ela gosta desse negócio de 3 letras. Mas essa daqui é clássica. FMI. Eu acho que não tem um brasileiro que esteve em algum momento na escola ou na universidade, nos anos 80 e 90. Não teve um que nunca ouviu falar do FMI e a dívida externa brasileira. Eu acho que não tem um brasileiro com mais de 30 anos que não já tenha escutado falar que o PT, que o Lula ia chegar ao poder lá em 89, 94, ia dar moratória. A gente não vai pagar, não. A gente vai peitar o FMI. Vai peitar, a gente não vai pagar essa dívida é absurda. Esse era o PT. Pois bem, em 2024, o FMI, que o PT jurava que ia peitar, ia enfrentar de frente, bater duro. A diretora do FMI veio em São Paulo, né? Ela chamou a reforma tributária de histórica. Como é isso, rapaz? Como é que o PT fez uma reforma tributária que o FMI falou que é histórica? Vocês não estão vendo que tem algo muito estranho acontecendo? Por isso que eu falo pra vocês, ficar olhando o PT e tentar explicar tudo como o PT é comunista, Foro de São Paulo, etc. Você não vai conseguir explicar muito bem. Esses rótulos hoje, pra você explicar o PT, eles continuam valendo pra muita coisa, mas não pra tudo. No âmbito econômico, gente, a agenda que o PT vem seguindo, assim, ó, tintim por tintim, é a famosa agenda globalista. Lastreada nessas ações SG, né? O social, né? Você vê essa questão de gênero, entra nessa parte social. As preocupações sociais, entre as preocupações ambientais, letra E.
e as questões de compliance, governança, essas regrinhas que são impostas, né? A questão da governança. Aí, mostrar aqui primeiro um evento, para mostrar para vocês um tweet muito polêmico que eu vi ontem. O tweet é metade impreciso. É o que o meu pai... não que meu pai me batesse, nunca me bateu uma vez só, até hoje eu lembro. Sandália na mão, tinha 6 anos. Mas meu pai, ele gosta dessa frase. Eu não sei porque eu tô lhe batendo, mas você sabe que você tá apanhando. Mas nunca me bateu na minha irmã, só uma vez de sandália, tinha 6 anos. Lembro, sandália Olímpicos, preta. Fiquei com a mão doendo, nossa senhora, um tempão. Eu acho que eu falei alguma coisa contra minha mãe, gritei com minha mãe. Mas enfim. A turma da Veja comentou sobre o evento, que a gente já falou aqui várias vezes desse evento, que tá acontecendo, aquele evento do ICS, da Anatone, secretária do Clima do Lula. E aí tá ali, ó. O G20, Arapiaú, do Clima Sociais, que é ICS da Anatone, Garapé, Itaúsa, Open Society, a do Soros, e o que a Veja dá destaque, né, porque a Veja mesmo colocou em negrito, foi o Instituto AIA. Nós já falamos do Instituto AIA ao longo do ano passado. A turma do AIA tinha uma proposta para levar para o Haddad de usar, né, algumas coisas que aí, algumas dívidas que o Brasil tem, uns pregatórios, para liberar um pacote de crédito de 800 bilhões, né, mas só para Projeto Verde. Essa Patrícia Ellen, ela estava no evento do Arnaldo Jardim no ano passado, bateu foto ao lado da Ilona Zabó de Igarapé, que tá aí com ela, e do Klaus Boca de Mosquito. Aí a Patrícia Ellen, que vai estar no evento, que está organizando, trataremos desde a industrialização do Brasil com a pegada da transição energética e em soluções baseadas na natureza. Vamos lançar um documento junto ao Fórum Econômico, junto ao Klaus, para apresentar o Cerrado e propor uma estratégia de produção e preservação no bioma, um programa de 2 anos de transição energética e mostrar o papel e os potenciais do Brasil. Ou seja, eles estão tramando contra o Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, enfim, né? Eu já pensei que era o tweet. Aí, depois da nota da Veja, fala de diversas pessoas que estão participando, a gente já falou de várias delas. E uma que eu não sabia, e que eu fiquei sabendo por causa da Veja, é o Alok Sharma. Ele foi presidente da COP26 e é o presidente da Rockefeller Foundation Climate. É a Fundação Rockefeller, né? Presidente da Fundação Rockefeller para o Clima. Só a nata do globalismo no Brasil. Mas tudo teoria da conspiração, né? Soros e Rockefeller juntos e misturados. Aí, quem viu esse evento foi Henrique Soldani. E ele viu uma coisa que é quase isso. Não foi nesse mesmo evento. Ele fala assim, ó. O liberal Roberto Campos esteve hoje num debate sobre SG e mudanças climáticas. Dá uma olhadinha quem estava lá também. O Roberto Campos, sim, ele estava sobre um debate sobre esse tema. Só não foi nesse evento específico. Ele estava no evento do G20 mesmo, o oficial do G20. Nosso globalistinha Roberto Campos. Vocês sabem que eu não suporto esse cara, nem o avô dele. Mas não engulo de jeito nenhum. Desde que o Roberto Campos, ainda em 2021, veio com um papinho de fazer, né, inventário do Banco Central para saber as emissões de carbono. Eu falei, não tem mais como. Um cara aí que... Gente, o Roberto Campos Neto queria terceirizar o gerenciamento de ativos do Brasil. Ele chegou a cogitar isso para BlackRock. E não tem como defender um cara desse. Mas o que o Henrique falou, será que realmente procede? Para quem ainda acha que, né, os liberais estão mais à direita, Agência Brasil, BID e Banco Central assinam termos para apoiar investimentos verdes. Foi nesse evento que o Roberto Campos estava. De acordo com o presidente do BID, os mecanismos serão destinados a setores de investimentos verdes, como reflorestamento, agricultura de baixo carbono e resiliência climática. Gente, é isso que o Brasil está precisando? Será que o dinheiro que falta no Brasil é para gastar com isso? Será que esses 2 bilhões não seriam mais úteis para outras coisas? Para ajudar, quem sabe, o pequeno empresário, o pequenininho, que às vezes quer uma linha de crédito de 10 mil reais e não acha. O BID também vai abrir 2 bilhões de linha de crédito para empresas que atuam nessas áreas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
destacou que esse tipo de apoio é fundamental, né? Fala um monte de groselha, não para infraestrutura verde, né? Frequentemente requer investimento significativo de capital, muitas vezes em moeda estrangeira, devido à necessidade de importar essa tecnologia. O custo de edge, né, que é o mecanismo de proteção, pode tornar esses investimentos mais caros e arriscados do que o inicialmente pensado, desencorajando o financiamento privado ou atrasando projetos cruciais para tão urgente transição ecológica. É urgente? No Brasil, é urgente a transição ecológica? Eu achava que era urgente melhorar a educação, é urgente aumentar a renda do brasileiro, é urgente sanear o problema da segurança pública. Agora, transição ecológica, só o nosso globalistinha, filho do neto do entreguista que foi o avô dele. Aí, a nota do Estadão é melhor. Crise climática tende a afetar política monetária e inflação. Pronto. Brilhou agora. Falou tudo. Aí agora você começa a entender. E até deixou uma provocação quando a gente mudar o slide. Veja o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto afirmou que questões ambientais podem afetar política monetária e inflação no país. É isso aí, Campos Neto. Você tá demais. Campos Neto ressaltou que, nesse sentido, destravar a agenda ambiental é essencial para os formuladores da política monetária brasileira. Será o cartão postal para atrair investimento estrangeiro nos próximos anos. Na visão dele, olha só, incentivos governamentais são importantes em projetos de infraestrutura para aliviar os custos de investimentos ecológicos. O burro, eu acho que incentivos governamentais são importantes para projetos de infraestrutura que vão melhorar a vida do povo. Tipo projeto de esgoto, escolas, hospitais. Sabe? Eu acho que isso é muito mais importante. Muito mais importante. Muito mais importante. Mas o globalistinha do Campos Neto não, ele tá preocupado com a agenda verde. Aí eu botei uma provocação. O PT persegue todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá sendo perseguido pelo PT, menos o Campos Neto. Isso não é estranho? Isso não é estranho? Todo mundo é perseguido, menos o Campos Neto. Que tem a mesma agenda do Lula, né? Aí você fala, mas o PT não poderia... Não tem como perseguir o Campos Neto. Não tem? Pega aqui um sai da esquerda. Autonomia do Banco Central não impede demissão de Campos Neto. Entenda o caminho possível. Não impede. E o Lula nunca tentou. Só depende do CMN e ter maioria no Senado, que o Lula dá de lavada no Senado. Tem o Pachecão do seu lado. Mas o PT não vai pra cima do Campos Neto. Vocês não acham isso estranho, gente? Olha a agenda que o Campos Neto abraça. Não é de hoje. Não é de hoje isso. Esses são os famosos liberais. Essa turma tá aí. Sabe, surfando, entra governo, sai governo, essa turma continua aí. Mas continua aí. Obviamente falando do avô dele, não, o Roberto. O que esse cara fez? Eu vejo a maior parte das pessoas, às vezes, olha assim uma coisa ou outra, mas não tem noção da gravidade das ações que esse cara já fez em relação aos próprios Rockefeller, etc, tudo mais, né? Roberto Campos, pô, você pega, a gente já comentou no passado, Instituto Hudson, tentou internacionalizar a Amazônia. Roberto Campos prefaciou o livro da Hermann. O Paneiro, que é o número 2, quando veio ao Brasil para fazer lobby, ele foi procurar o Campos Neto. Quando o Herman veio ao Brasil, quem buscou ele no aeroporto foi o Campos Neto. O Campos Neto escreveu no Globo diversas vezes que o projeto era bom. Chamou essa recusa do governo na época de internacionalizar a Amazônia de nacional palhacismo. Aí o povo bate palma de liberar. Eu não compro mais, já falei pra você, eu não compro mais esse discurso. Aí você fica assim, não, mas nossa, mas pô, o Campos Neto ele tá aí desde sempre. E eu quero comentar umas coisinhas com vocês. Para deixar aqui também de provocação. Olha só. Essa matéria aqui é de 2023. Eu vi essa matéria quando ela saiu. Tanto que eu fui buscar, foi bem fácil. Ex-presidente do BNDES monta fundo verde para a Amazônia. Sabe quem é? O Montezano. Que é dessa equipe liberal. É da equipe liberal. Aí você fala, pô, mas Montezano não era de Bolsonaro? A gente vai chegar lá. Bolsonaro nos traiu? Respira. Calma. Montezano tá montando. Aí, esse presidente do BNDES tá montando o que ele chama informalmente de fundo verde. Aí você vê ali de baixo, ó. BNDES vai ser mais verde digital, diz o Montezano.
Falou assim, Davos, lá com o Klaus. Só faltou sentar no colo. Aí você fala, meu Deus, mas o que é que tá acontecendo? Vamos entender? A agenda SG é prioritária, afirma o Montesano. Quem entendendo o Montesano, você entende o Roberto Campos. Vamos voltar aqui para 2021. O evangelismo de Montesano. Montesano aprendeu o BNDES desde 2019. Ele tem a missão de fazer com que o Banco Estatal de Desenvolvimento se adapte à nova realidade financeira do SG. O modo como as tensões resultantes se desenvolverão será crucial para o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Aí o que essa nota falava, né? Quando em julho de 2019, Montesano foi anunciado como novo presidente do BNDES, surgiram muitas dúvidas sobre o que sua nomeação significava para o Banco Estatal de Desenvolvimento. Até porque estava a substituir o altamente respeitado Joaquim Levy, antigo ministro da Economia e CFO do Banco Mundial, que acabaram de se demitir após entrar em conflito com o Bolsonaro. Aí você fala, pô, mas que viagem é essa? Uma das divergências relatadas entre Levy e Bolsonaro foi o papel do Fundo Amazônia do BNDES. O presidente desconsiderou claramente qualquer ambição de proteger a enorme floresta tropical pelo papel financeiro crucial que o BNDES tem na região. Significou que o Banco de Desenvolvimento era potencialmente uma ferramenta para as políticas ambientais destrutivas da administração. Aspas. O Departamento Ambiental Sustentável do BNDES foi fundado em 91 e meu objetivo é encerrá-lo, disse o Montesano brincando. Aí você fala, poxa, eu pensei que ele ia encerrar, então não tá brincando, ele realmente abraçou a agenda verde, né? A brincadeira do Montesano quando falava que ia encerrar o Departamento Verde do BNDES era o seguinte, ó, é uma piada que gosto de fazer. Preciso fechar e deixar de ter todo esse conhecimento acumulado dentro de um departamento e transformar o BNDES em um banco movido por políticas ambientais e sustentáveis em toda a instituição. Aí você se pergunta, mas meu Deus, como é que Bolsonaro deixou isso acontecer? Como é que Bolsonaro... Meu Deus do céu! Vamos entender um pouco do governo Bolsonaro? Para vocês até botarem a mão na consciência e quem sabe refletir, né? Nossa, talvez em algum momento foi até injusto com Bolsonaro. Talvez em algum momento eu não tivesse ter dito o que eu disse. O que eu quero falar com isso? Vejam só. Vamos entender essa mudança no BNDES. E aí, como eu tenho certeza que vocês acompanharam minimamente o episódio do Sérgio Moro e algumas coisinhas que aconteceram, vocês vão entender onde eu quero chegar. 19 de junho de 2019. Bolsonaro quis vetar Levy no BNDES antes da posse. O Guedes insistiu. Antes da posse, Bolsonaro já queria vetar o Levy. O Guedes falou, não, bota aí. Eu falei, vou vetar. Não, bota aí. No final do ano passado, durante as discussões para formar um novo governo, Guedes foi chamado por Bolsonaro. Na sala, tinha 2 diretores do BNDES. Guedes já tinha comunicado a Bolsonaro sua escolha para a presidência do BNDES, que iria o Levy, que estava em Washington. Bolsonaro já havia mostrado a resistência e, naquele momento, pretendia eliminar o Levy. O argumento é que o economista havia trabalhado para governos petistas. Bolsonaro falou isso, falou, cara, mas pelo amor de Deus, tá maluco, Guedes? O Levy não dá, Paulo. Temos aqui 2 colaboradores nossos que acham a mesma coisa. A ideia era escolher um dos 2 para a presidência do BNDES. Guedes então dirigiu-se aos 2 diretores e falou, admiro a fidelidade de vocês a Bolsonaro e lamento a falta de fidelidade a mim. Se acham isso, deveriam ter me procurado antes. Em seguida, pediu que os 2 se retirassem da sala. Guedes ligou então para o Levy, que estava nos Estados Unidos, passou o telefone a Bolsonaro, que em seu estilo franco, disse a Levy todas as restrições que tinha a ele. O economista se defendeu, presidente, sou filho de militar, estudei na escola naval, tenho uma admiração pelos militares. Bolsonaro se despediu cordialmente, desligou e falou pro Guedes, ô Guedes, tudo bem, pode ser ele. É na tua conta. É na tua conta. O ônus e o bônus é teu. Tu quer botar? Tu tá nessa maluquice? Beleza, o ônus é teu. Eu não quero. Aí a Veja também comentou sobre esse caso. Levy caiu a rejeitar caça às bruxas de Bolsonaro no BNDES. Bolsonaro ameaçou passar por cima do Paulo Guedes, a quem a presença do BNDES está vinculada, caso Levy não suspendesse a nomeação de Marcos Barbosa Pinto para a diretoria de mercado de capital da instituição. Pinto foi diretor da Comissão de Valores Imobiliários durante o governo de Lula, Lula da Silva do PT.
Levi levou o nome de Marcos Pinto para a fundação do BNDES. Já estou por aqui com o Levi. Disparou Bolsonaro no Palácio da Alvorada, no sábado dia 15, pouco antes de seguir viagem para Santa Maria para uma cerimônia militar. O governo tem que ser assim. Quando coloca a gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como Levi, já vem há algum tempo não sendo leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio há muito tempo. Completa Bolsonaro. É o que eu quero mostrar para vocês isso daqui. Vocês lembram que em fevereiro de 2019, Moro nomeou a Ilona Zabor? Vocês lembram que foi um caos? Mas um caos. Não sei se vocês vão lembrar, mas ao longo de 2019 saíram algumas notas que Bolsonaro iria demitir o Moro. Assim também como saíram algumas notas que Bolsonaro iria demitir Paulo Guedes. Não fez. A história tá aí, né? Mostrando o fato. Quando o Moro saiu do governo, foi um caos. Teve gente da direita. E aí vocês vão entender o meu ponto. Teve gente da direita que falou, acabou. Acabou. Gente que hoje aí, sei lá, jornalista extremamente respeitado pela direita, mas na época falou, acabou. E depois, né, botou a mão na consciência e falou, pô, eu falei besteira, né? Eu falei muita besteira. Mas na época o pessoal falou, acabou. Na época o pessoal falou, a única coisa que segura em pé o governo ainda é o Paulo Guedes. Tanto que o Dória tentou tirar o Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro ele chega ao poder, a gente tem que entender que normalmente é difícil, sabe? Não é se chegou e coisa. Você precisa de algum tipo de apoio até para avançar com algumas pautas, algumas agendas. Se você vê como o governo Bolsonaro começa, ele tem ali pelo menos uns 4 blocos. Você tem a ala militar, você tem a ala ideológica, você tem os liberais e você tem, querendo ou não, ali já uma espécie de parte mais política da coisa. Você tinha pelo menos essas 4 alas. E normalmente você tinha, havia para 5, né? Você tinha o lavajatismo também incorporado ali no Moro, que tentou fazer muita coisa. Tinha a turminha dele. Então, quando o cara chega lá, às vezes o cara quer fazer uma coisa ou outra, mas tu já imaginou? Pega o caso do Moro. O Moro nomeou ele no Zabó. Às vezes o presidente nem sabe o que está acontecendo em todos os âmbitos. E muitas vezes o ministro também se impõe. Se não fazer, eu também não vou ficar mais não. Também não vou ficar mais não. Quantas vezes não teve essas conversas? Bota aí na notícia pra ver se não teve as disputas Bolsonaro e Paulo Guedes. E quantas vezes, assim, a forma, às vezes, como as pessoas também tratam a situação. Por muitas vezes, Bolsonaro ficou até emparedado. Imagina o Bolsonaro demitiu o Moro em 2019, ia ser um caos, do jeito que tudo tava acontecendo. Então, a gente fala assim, poxa, não, Bolsonaro, né, não fez isso, não fez aquilo outro, etc, tudo mais, mas, às vezes, até o apoio que ele precisaria ter por parte da direita faltou para coisas pequenas. E todas as alas sempre lutavam por mais espaço. A ala militar sempre lutou por mais espaço, também como a ideológica sempre lutou por mais espaço. Os liberais também lá. Isso é do jogo. Isso é a tal política. Isso é a tal política. E aí você vai vendo uma coisa ou outra, você dá uma linha média e fala, pô, vai nessa direção. Mas no final do dia é todo um processo. A presidente do Banco Central, até a própria indicação do Campos Neto, tem que também, o que pesa também é aquela questão, cara, tem que pensar no nome que vai ser aprovado pelo Senado, que vai ser aprovado na sabatina. Você não podia pegar o seu Zé, gerente do, sei lá, do Banco do Brasil, não é desmerecendo, mas que não ocupou um cargo de chefia nem nada, colocar lá, ia ser um caos. Faria Lima todo entrar em campo, causar, né, a maior confusão. Então, quando você vê uma notícia dessa, às vezes não é porque Bolsonaro às vezes nomeou o cara que o cara é o bolsonarista personificado. Não, se tem o 100% do aval, você tem que parar e pensar nas possibilidades. Lembra da nomeação do Aras? O que Bolsonaro falava? Pô, eu tô procurando um nota 7. É às vezes no jogo do possível. Tá ali, tá no momento, tá ocupando a cadeira, mas não olhe pra essa pessoa. Não, cara, esse cara é... Não, se Bolsonaro mandou, ele tá 100% alinhado, mas dificilmente. Tá ali no nome das possibilidades. E por várias e várias vezes. Mas minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Eu lembro que quando o Weintraub já tinha saído do governo, já em 2021, ele já tava botando as garrinhas de fora. E aí quando o pessoal falava alguma coisa, não divida a direita, não sei o que, aquilo outro. Aí em 2022, que acho que foi a virada mesmo, quando a coisa descarrilhou de vez, que foi escancarado, né, o discurso vai entrar contra o Bolsonaro, aí o pessoal falou, pô, que viagem é essa? O que aconteceu com eles?
Porque às vezes tem essa impressão, cara, se tá no governo é 100% alinhado. E o que a gente viu ao longo do tempo é que Bolsonaro é um cara que tem muito apoio popular, e é o tempo todo cercado por gente interesseira. Como no momento que tá acontecendo. Quantas pessoas não estão lá com o Bolsonaro também interessados na força política que ele tem? Por isso que muitas vezes eu falo, não conte comigo pra tecer algumas críticas, porque já tem tanta gente criticando, já tem tanta gente jogando pedra. Teve coisas que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro que eu não acho que foi a melhor, mas eu olho assim pra situação, e quando eu vejo o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, você pega por essas notas do bate-boca com Guedes, você vê assim e fala, pô, olha só, bicho, talvez Bolsonaro ele não seja um gênio da economia. Ele não é, ele nunca falou que ele era. Bolsonaro não é um gênio da economia, ele pode ser um gênio de segurança, ele pode ser um gênio de nada. Ele pode não ser um gênio de nada. Gênio, a palavra gênio, de nada. Mas todas as decisões que o cara toma, toda vez que vaza o diálogo dele com alguém, você consegue ver todos os traços de uma pessoa que está preocupada com o Brasil. Todos os traços. A raiva que às vezes ele fala de uma situação que ele vê que tá atrapalhando o povo, tá fazendo o Brasil regredir. A raiva quando vê alguém querendo ameaçar a soberania nacional. A indignação dele quando vê que o povo não tá podendo trabalhar por causa do fica em casa. E ele xingando, fala, vai fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, o povo tem que trabalhar. Então você vê assim nessas coisas. Fala, cara, o cara tem um coração bom, o cara tem um coração no lugar. O cara tem um coração no lugar. Aí às vezes eu ficar naquela crítica construtiva só pra falar, não, eu não passo pano sobre tudo. Quem me chama, pode chamar. Funcionário do mês. Me dá uma plaquinha. Se me dá uma plaquinha, eu boto aqui, ó, funcionário do mês. Tô nem aí. Tô nem aí. É entender o momento político. É entender o que o Brasil passa. Eu entendo às vezes os petistas que... Eu tento entender os petistas que passam pano pro Lula. Mas assim, aí também é demais. Porque se Bolsonaro fizesse metade do que o Lula fez, eu acho que a turma fala, Bolsonaro, não dá mais, irmão. Não dá mais. A gente não consegue mais te apoiar, não. Porque Lula força, viu? Meia nossa senhora. Não é que o cara tomou uma medida meio errada, a economia degringolou. O cara tá assim, sabe? Fazendo a festa pra elite nacional. É o André Esteves celebrando lá no evento do BTG, os banqueiros dando risada, é os campeões nacionais voltando com tudo. É um negócio escrachado. Você fala, pô, não é que o cara cometeu um erro e você fala, pô, escorregou, a gente vai lá e defende. É medida contra o povo e o povo bate palma. Aí não tem condição. Mas os petistas passam pano. E é isso. O vídeo ficou meio longo, mas eu queria muito comentar sobre isso. Quando eu vi essa do Campos Neto, eu falei, nossa, velho. Aí eu acho que vocês entendem mais um pouquinho, porque esse cara... Eu não consigo engolir esse bicho de mais jeito nenhum. Tem muita coisa acontecendo, mas comentar pra quê? Ele não ia ser demitido mesmo. Tem todas essas limitações. Aí veja que engraçado, o PT podia demitir, o Campos Neto não demite. O que também mostra que o PT não tem, né, esse interesse prioritário nesse momento. Não, o PT, no momento, o interesse é avançar com a agenda verde. Avançar com o SG. E tá fazendo. E tem vários apoios. Faria Lima batendo palma pro Lula. E por isso também que eu digo, ó, eu não sou liberal conservador. Sou conservador. Pronto, aqui, ó. Conservador. Discutir as coisas em outro aspecto, olhando a soberania nacional, olhando outros valores que eu acho que também são importantes. Mostrei recentemente aquele Project 2025, onde os conservadores americanos, eles estão falando, beleza, livre comércio, a gente entende. A gente não é contra liberdade econômica, mas ao invés de falar sobre livre comércio, os conservadores americanos estão falando sobre comércio justo. Pera aí, irmão, tem que ser justo. E o que é justo? Justo é o que é bom pro nosso país. O que é bom pro nosso povo. Às vezes você, sabe, não tem nenhum tipo de tarifa, nada, etc. Às vezes a nossa economia quebra, o nosso serviço que quebra, porque vem uma coisa lá de outro país, lá dos comunas. Pera aí, tem que ver. Vamos priorizar o nosso país. A nossa população. E quando o Trump assumiu a presidência, pode falar o que for, mas a economia americana estava bem, né? Pleno emprego. E é isso. Vou mandar os vídeos lá no Telegram para vocês. Inclusive da jornalista. Deixo que ele ganhe beijo e abraço. E se gosta do meu trabalho, quiser me apoiar um pouquinho mais, está no canal. Tem um botão de valeu.
Tem o P na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, onde registramos toda a história do Brasil. Fui, até amanhã.